A Força Aérea concluiu a primeira etapa e o Bruno Pinheiro vai trazer os detalhes para a gente agora. Qual é o próximo, ou quais são os próximos passos em Bruno Pinheiro, que aliás esteve aqui no fim de semana, esteve no Instituto Médico Legal também acompanhando toda essa situação, consternação, força-tarefa que foi montada para a identificação dessas vítimas e vai poder trazer bastante informação para a gente a partir de agora. Bem-vindo mais uma vez, Bruno. Justamente, Evandro, agora é esse planejamento para emitir esse relatório sobre as causas, o que realmente levou a acontecer este acidente, o que ajudou a queda acontecer. Então, esse relatório, ele deve levar cerca de um mês para ser confeccionado até o final do mês de agosto, início do mês de setembro, na verdade, o que vai auxiliar nessa investigação. Claro que o órgão que é competente está logo nas primeiras horas, começou a investigar e agora, cerca de 48 horas após o acidente, já tinha ali as primeiras informações que estão sendo compartilhadas com a Polícia Federal, inclusive, e esses investigadores realizaram então ações iniciais no local do acidente e com essa continuidade da investigação. Então, aguardar por mais 28 dias, aproximadamente um mês, na verdade, a conclusão dessa investigação. No final de semana, Evandro, a gente havia adiantado uma apuração, inclusive eu conversava com nomes da Força Aérea que me antecipava uma informação e agora está confirmado de fato. O que vem é essa informação da Força Aérea que uma aeronave, o KC-390, que ajudou inclusive no Rio Grande do Sul, ele está à disposição dos familiares, ou seja, para essa remoção dos corpos após essa liberação no IML em São Paulo. Assim, isso ajudaria o retorno, enviar para os seus estados, para onde o enterro, o sepultamento, o velório vai acontecer, será realizado, então somente está esperando a liberação dos corpos. Essa identificação é um procedimento muito complicado, porque na verdade algumas entrevistas estão sendo realizadas, levantando informações para tentar identificar os corpos das vítimas e assim que os corpos estiverem liberados, essa remoção vai acontecer e contando com a ajuda de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para levar os corpos até o local final. Então, essa aeronave, após a confirmação, ela já está em São Paulo, somente aguardando essa autorização. É uma estrutura tanto por parte do governo do estado de São Paulo, por parte do governo federal, para ajudar em um momento tão complicado como estamos acompanhando, com 62 vítimas. Evandro Cini. Nossa, é uma tragédia mesmo, Bruno. Obrigado pelas informações, um bom trabalho para você aí em Brasília. Gustavo Segre, você acha que nestes casos vale a pena o esforço das autoridades para garantir um mínimo de acolhimento para as famílias que perderam essas pessoas nesse voo? Fundamental. As pessoas são mortes violentas. A pessoa despediu a sua pessoa querida, o seu familiar no aeroporto e não mais verá ela. Inclusive teve um caso de uma moça que mandou recados para a família dizendo que o avião estava meio velho, que estava com medo de voar. Sim. E acabou caindo. Aí me parece válido duas coisas. Primeiro, o avião que colocou a Força Aérea é um avião da Embraer C-390, um avião militar que possibilita esse tipo de trabalhos de uma forma com muita eficiência. O CENIPA, que é o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aéreos, precisamente é o nome, investiga e faz a prevenção. O que busca não é detectar culpados em princípio, é saber o que aconteceu e verificar que, através desse relatório, empresas aéreas, construtoras, empresas, por exemplo, de processos dentro do voo, prévio ao voo, possam ser alterados para que esse tipo de acidente não aconteça de novo. Eu fico sempre muito curioso em termos do que tudo indica pode ser uma das causas. Certamente não é apenas uma, mas é a questão do sistema de degelo, o antigelo. Porque esse sistema, se porventura não funcionasse, esse é um erro muito grave. O avião entrou num momento, estava dentro das cartas meteorológicas que nessa altitude ia ter gelo severo. Não é apenas gelo, é gelo severo. Então, o sistema desse avião permite, primeiro, a prevenção, coloca com um sistema elétrico para evitar que congelem os detectores do gelo.
Depois tem outro que possibilita a questão, por exemplo, para que não congele o para-brisa, entre outras questões, estou simplificando. E tem um outro que é pneumático, que permite que, no caso de formação de gelo nas asas, possa, através dessa formação pneumática, é como se enchesse uma bexiga. E isso joga o gelo para fora. Mas, primeiro, funcionava o sistema? Não sabemos. Em caso de funcionar, será que esse gelo severo era suficientemente permeável como para que esse sistema pneumático estourasse o gelo? Porque gelo na asa evita que o avião possa voar e pesar toneladas. E aí vem a outra dúvida de muita gente: por que não tem comunicação avisando que essa aeronave estava com problemas? Dentro da emergência que esse avião tinha e da tripulação, a última preocupação do piloto e do copiloto é avisar que está caindo. É óbvio que está caindo. Então não era uma prioridade, era voar primeiro, conseguir que o avião navegue, que se mantenha no ar e depois eventualmente comunique. A gente visualiza em seriados, Mayday, desastres aéreos e tal, que avisam, Mayday, ou pam, ou o que for. Mas isso quando você, estou ficando sem combustível, tenho ainda, estou voando, estou navegando, então estou avisando que posso ter uma emergência no futuro. Mas quando o avião perde a possibilidade de voar e ele está caindo, não tem nenhum sentido que o comandante fale, estou caindo. É óbvio, ele tem que focar todas as suas atenções em manter o avião voando. E você e o Diogo da Luz, aquele dia, na última sexta-feira, trouxeram uma comparação muito interessante, né, nesse sentido, de que a partir do momento em que não há mais o controle, é como se o piloto e o copiloto virassem um passageiro como qualquer outro, né, porque aí já não há mais o que fazer, principalmente quando o avião já estava naquele movimento de parafuso chato, né, Segré? É isso mesmo. É uma situação muito drástica. Qualquer coisa deve ser evitada. Esse parafuso chato é um dos piores cenários para um piloto. O que tem que verificar é o que provocou isso. E essa é a investigação. Se for um erro do piloto, se foi um problema do avião, se foi uma questão metodológica, ou todo junto ao mesmo tempo. São os três fatores importantes. Questão de estrutura da aeronave, problemas da tripulação, ele não estava escalado, tem que ver se ele tinha o descanso necessário, segundo as normas, e por outro lado a meteorologia que altera absolutamente tudo. Puxa vida, viu?